estudo anterior falava de exortação e consolo aos justos e de advertência aos ímpios. Já esse aqui fala da mesma coisa que o Salmo 58. O justo se alegrará quando vê a recompensa dos ímpios. Para quem não entende a Bíblia, pode parecer estranho, mas não é errado dizer isso. Todo servo de Deus anseia pela redenção, mas também anseia pelo dia em que verá os zombadores pagando por toda blasfêmia que sustentaram orgulhosamente. Salmo 58, versos 10 e 11 diz: O justo se alegrará quando ele vê a vingança. Ele lavará os pés no sangue do ímpio, e os humanos dirão: realmente há um fruto para o justo. Realmente há um Deus que julga na terra. E Enoque fala sobre isso. Vamos ver. Capítulos 96, 97 e 98, que diz assim: Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados e morrerão no dia da maldade. Vocês estarão conscientes dele, pois ele os lembrará de sua destruição, e os anjos se alegrarão por ela. O que farão os pecadores, e para onde fugirão no dia do julgamento, quando ouvirem as palavras da oração dos justos? Vocês não serão iguais àqueles que testemunham contra vocês a respeito disso. Vocês estão associados aos pecadores. Naqueles dias as orações dos justos virão diante de Deus. Quando o dia do vosso julgamento chegar e toda circunstância de vossa maldade for relatada diante do grande e santo, seus rostos se cobrirão de vergonha, enquanto todo ato fortalecido pelo crime será rejeitado. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar e na terra seca são aqueles contra quem há um mau testemunho. Ai de vós, que desperdiçam prata e ouro, não obtidos na retidão, e dizem: somos ricos, possuímos abundância e temos adquirido tudo o que desejamos. Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata. Nossos celeiros estão repletos e os chefes de nossas famílias serão como água transbordante. Como água, a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tu a obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. E agora eu te juro, ao astuto como ao simples, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vocês homens se vestem mais do que uma mulher e mais coloridos do que uma moça, em todos os lugares adornando-se majestosamente, magnificamente, com autoridade e com prata, mas ouro, púrpura, honra e saúde. Riqueza fluirá como água. Portanto, erudição e sabedoria não serão vossas. Assim morrerão junto com suas riquezas, com toda a sua glória e suas honras, enquanto com desgraça, com matança e em extrema penúria, seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanha nem colina foram ou serão servo da mulher. Nem dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra, mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência serão grandemente execrados. Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa das obras de suas mãos, elas morrerão sem filhos. Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e grande, que todas as suas más obras serão divulgadas nos céus, e nenhum de vossos atos opressivos será escondido e secreto. Não pensem em vossas mentes, e nem digam em vossos corações, que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante de Elion. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vocês cometerem será diariamente registrado até o momento da vossa condenação. Ai de vós, ingênuos, pois serão destruídos na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom não obtereis. Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição. Nem a esperança daqueles pecadores viverá. Mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção, mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia de aflição e a extrema desonra de vossas almas. Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes e vos alimentais de sangue.
De onde é que vos alimentais de coisas boas, bebeis e estáis satisfeitos? Não é porque nosso Senhor Elião tem suprido abundantemente toda boa coisa sobre a terra? A vós lá não haverá paz. Ai de vós, que amam os atos de maldade, por que esperais por aquilo que é bom? Sabeis que sereis entregues na mão dos justos, os quais cortarão vossos pescoços, vos matarão e não vos mostrarão compaixão. Ai de vós que vos alegrais no sofrimento dos íntegros, pois não será cavada sepultura para vocês. Ai de vós que frustrais a palavra dos justos, pois para vocês não haverá esperança de vida. Ai de vós que escreveis palavras de falsidade e de maldade, pois vossas falsidades eles lembrarão, para que possam ouvir e não esquecer tolices. A eles não haverá paz, mas eles por certo morrerão repentinamente. Capítulo 97. Ai daqueles que agem impiamente, que louvam e honram a palavra de falsidade. Vós tendes sucumbido na perdição, e nunca tendes levado uma vida virtuosa. Ai de vós que tendes mudado as palavras de integridade. Eles distorcem a lei eterna e fazem com que as cabeças daqueles que não são pecadores sejam pisadas sobre a terra. Naqueles dias, vós, justos, tereis sido julgados dignos de ter vossas orações elevadas em lembrança, e as depositarão em testemunho diante dos anjos, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença de Elion. Naqueles dias, as nações estarão subvertidas, mas as famílias das nações se levantarão novamente no dia da perdição. Naqueles dias, aquelas que estiverem grávidas sairão, levarão seus filhos e os abandonarão. Seus filhos fugirão delas, e enquanto os amamentam, eles as esquecerão. Eles nunca retornarão a elas, e elas nunca instruirão seus bem-amados. Novamente eu juro a vocês, pecadores, que têm sido preparados crimes para o dia de sangue que nunca cessa. Eles adorarão as pedras e ao ouro gravado, a prata e as imagens de madeira. Eles adorarão espíritos impuros, demônios e todo ídolo nos templos, mas nenhuma ajuda será obtida por eles. Seus corações se tornarão ímpios por causa de sua loucura, e seus olhos estarão cegos com o temor de seus corações. Em seus sonhos visionários eles serão ímpios e supersticiosos, mentindo em todas as suas ações e adorando uma pedra. Eles serão completamente destruídos. Mas naqueles dias eles serão abençoados, aqueles a quem a palavra de sabedoria é entregue, os quais apontam e procuram o caminho de Elion, o qual anda no caminho da retidão e não age impiamente com os ímpios. Eles serão salvos. Ai de vós que expandem o crime de vossos vizinhos, pois no inferno sereis mortos. Ai de vós que lançam a fundação do pecado e enganam, e sois amargos na terra, pois nela sereis consumidos. Ai de vós que constroem casas pelo labor dos outros, cada parte da qual é construída com tijolos e com a pedra do crime. Eu vos digo que não obtereis paz. Ai de vós que desprezais a prorrogação da eterna herança de vossos pais, enquanto vossas almas seguem atrás dos ídolos, pois para vós não haverá tranquilidade. Ai daqueles que cometem maldade e dão ajuda à blasfêmia, que matam seus vizinhos até o dia do grande julgamento, pois vossa glória cairá. Malevolência ele colocará em vossos corações, e o espírito de ira vos incitará, para que cada um de vós seja destruído pela espada. Então os justos e santos relembrarão vossos crimes. Capítulo 98. Naqueles dias os pais serão derrubados com seus filhos, na presença uns dos outros. Irmãos com seus irmãos cairão mortos, até que um rio fluirá de seu sangue, pois um homem não conterá a sua mão de seu filho, nem dos filhos de seus filhos. Sua misericórdia estará em matá-los. O pecador não conterá sua mão de seu irmão honrado. Desde o nascer do dia até o pôr do sol, a matança continuará. O cavalo caminhará com dificuldade até a altura de seu peito, e a carruagem afundará até seu eixo, no sangue dos pecadores. Essa foi a leitura dos capítulos 96, 97 e 98. Você que deseja de todo o coração compreender a Bíblia, você precisa entender o que está escrito nela.
Não é errado o justo de Deus desejar que os ímpios e profanos paguem por sua maldade. O que acontece atualmente é que, em tempos de reino de Deus na terra, ainda não é o momento de nós nos alegrarmos com a punição dos maus, pois enquanto estivermos aqui nesse mundo, qualquer um ainda pode ser um escolhido de Deus. A gente não sabe, só Deus que sabe. Qualquer um ainda pode ser chamado por Ele separado do sistema mundano. Não tem como a gente saber. Mas no dia e na hora certa, aí sim, os salvos verão o sofrimento dos maus com seus próprios olhos. E ao invés de lamentarem por isso, eles louvarão a Deus por isso, pelo fato de que a palavra de Deus se cumpriu exatamente como estava escrito. O mundo é assim, quando um ímpio zomba de sua crença em Deus, todo mundo parece concordar com ele e ficar contra você. Aí quando você critica a maldade dele, automaticamente o jogo inverte, e você se torna o grande vilão, e eles lá ficam contra você. É por isso que é biblicamente justo os santos terem um dia determinado da parte de Deus para contemplarem a desgraça dos maus. No capítulo 96 encontramos textualmente 7 ais sobre os ímpios. Ai daquele que se firma nas riquezas materiais. Ai daquele que faz o mal por excesso de ingenuidade e se condena sem se dar conta disso. Ai daquele que tira seu sustento diretamente do crime. Ai daquele que gosta de ser mau e acha que merece o bem. Ai daquele que gosta de ver os servos de Deus sofrendo e se dando mal. Ai daquele que, tendo como ajudar um servo de Deus, o atrapalha ainda mais. E ai daquele que pratica falsidade e a usa para conseguir o que quer. Tudo devidamente de acordo com o que a Bíblia ensina. Um por um. Primeiro ai. Ai daquele que se firma nas riquezas materiais. Embora hoje em dia estejam tanto na moda as igrejas evangélicas ensinarem que Deus odeia a miséria e que a riqueza material é boa, de todas as explanações de Yeshua, nenhuma delas incentiva a pessoa a viver caçando bens materiais. Muito pelo contrário. No capítulo 12 de Lucas, diz a Bíblia que em meio a uma explanação dele em praça pública, alguém se levantou e disse: Mestre, ordena o meu irmão a repartir a herança comigo. Talvez ali naquele momento ele deve ter pensado assim: bom, Yeshua é um homem justo, ele é a favor de tudo que é justo, então vou pedir ele para interceder com meu irmão lá para ele dividir a herança comigo, que ele não quer dividir. Mas para sua surpresa, Yeshua respondeu dizendo: quem foi que me constituiu juiz ou partidor entre vocês? E de quebra ainda disse ao povo: cuidado com a avareza, a vida de um homem não é os bens que ele possui. Você entende a questão? Yeshua não está nem um pouco preocupado com questões de dinheiro. Em questão de dinheiro, cada um procure os meios legais e faça o que a lei permite fazer. Mas Yeshua estava interessado mesmo era em nos ensinar qual é o real valor de uma pessoa perante Deus. Segundo ai daquele que faz o mal por excesso de ingenuidade e se condena sem se dar conta disso. Às vezes uma pessoa até tem boa vontade e simplicidade, mas acaba concordando com o mal praticado por outras pessoas, por falta de discernimento. Terceiro ai daquele que tira seu sustento diretamente do crime. Num mundo como esse que temos atualmente, tem muita gente que diz ser temente a Deus, mas vive fora da lei. Seja por falta de opção ou seja consciente, todos serão cobrados por Deus de cada atitude que viveram aqui nesse mundo. Isso é o principal ensinamento que a gente não pode esquecer. Deus dará a cada um segundo suas obras. Quarto ai daquele que gosta de ser mau e acha que merece o bem. Sabemos muito bem que nesse mundo existem pessoas boas e pessoas ruins. E tem pessoa que é ruim e gosta de ser ruim. No Salmo 15, um texto retórico onde o salmista faz perguntas que ele mesmo responde para poder estabelecer as diretrizes espirituais, ele pergunta: quem habitará no monte de Deus, o santo monte de Deus? E dentre outras respostas ele diz: aquele a cujos olhos o desprezível é desprezado. O termo original aqui, onde colocaram o desprezível, é nivizé. Nivizé é o miserável, o desgraçado, a pessoa ruim, indivíduo que não presta. O que o Salmo está querendo dizer aí é que o verdadeiro homem de Deus, ele rejeita qualquer relação com pessoas que não fazem bem. Esses são os tipos de pessoas que a gente deve evitar. A gente vai se relacionar com pessoas ruins para quê? Elas não acrescentam nada na nossa vida.
E tem muitos indivíduos assim que se acham muito bons e muito merecedores de prosperidade. Esse nós devemos identificar e evitar convívio. Nós não fomos chamados para mudar os outros. 5. Ai daquele que gosta de ver o servo de Deus sofrendo e se dando mal. Por causa das várias picuinhas entre religiosos e entre religiosos e pagãos, muitas pessoas estão se especializando em desejar o mal dos cristãos. Por causa de sua recorrente falta de sabedoria, a maioria dos cristãos, principalmente evangélicos, tem se ocupado em tentar mudar a sociedade, tentar influenciar os outros. E com isso estão desviados do foco. Não só desviaram do foco, como estão tentando fazer o impossível, pois Deus não nos chamou para consertar as pessoas. Deus não nos chamou para julgar e nem para condenar. Deus nos chamou para anunciar o reino de Deus a todo aquele que está disposto a ouvir. Deus não mandou ninguém consertar a sociedade. Da onde que os cristãos tiraram isso? Tem muita gente por aí sonhando com um país evangélico, com cidades evangélicas, lazer evangélico, mídia evangélica, cinemas e teatros evangélicos e etc. E isso embaça o entendimento da coisa correta, porque nada disso está no plano de Deus. E aí os seguidores de cristianismo costumam às vezes passar do limite, às vezes para ser bonzinho, né? Às vezes costumam passar do limite e para tentar colocar essa visão em prática, eles ficam insistindo, eles pregam para a mesma pessoa 3, 4, 5, 6 vezes, como se estivessem decididos a convencer a pessoa de algo que ela não quer. E isso acaba deixando a maioria das pessoas com raiva. Por causa disso, existem milhares de pessoas que adoram ver um evangélico quebrando a cara, e muitos acabam torcendo para o crente se dar mal. E quando isso acontece, a culpa é de quem? É dos próprios crentes, que não aprenderam a servir a Deus corretamente e acabaram provocando a ira do resto do mundo. E quando o mundo passa a desejar que o sistema evangélico se dê mal, na verdade é culpa deles mesmos. Entenda isso. O fato de um ímpio se alegrar em presenciar o vacilo de um crente acaba sendo motivo de mal-aventurança para esse ímpio. E essa mal-aventurança foi provocada pelo próprio crente, que insiste em querer construir uma sociedade evangélica. Coisa que nunca irá existir. Nunca. E nem nunca foi o objetivo de Deus. O mundo já tem uma certa raiva de crente, e por isso só já é espiritualmente prejudicial para eles. Não alimente isso. Nosso objetivo espiritual como servos de Deus é aprendermos a viver o que pregamos, para termos o que mostrar na prática com nossas atitudes. Se não tivermos atitude bíblica, jamais conseguiremos convencer alguém apenas pela insistência. O 6º ai. Ai daquele que, tendo como ajudar um servo de Deus, o atrapalha ainda mais. Por causa dessa atual praga mundial que nós vemos aí diariamente pela mídia, já chegamos ao ponto de alguns governadores daqui do Brasil praticamente proibirem reuniões cristãs, mesmo sendo feita na própria casa da pessoa, e às vezes só com moradores da própria casa. E o governo chinês, que é imperialista, foi mais além, proibiu todos os tipos de reunião religiosa. Todos os tipos. Quando um ser humano recebe muito poder político, ele passa a se sentir maior do que a própria figura de Deus. Esses nem adianta a gente falar nada. É só deixar para Deus resolver do jeito dele. Vai prestar contas direto com ele. Afinal de contas, esse humano que é assim, ele se enquadra no que diz em Provérbios 16:4. Ele é o homem mau que foi criado para o dia mau. Os religiosos precisam parar com esse costume de querer ultrapassar o que a Bíblia diz e entender de uma vez por todas que não é possível converter todo mundo. Não é possível. Da mesma forma que Judas Iscariote não era alguém que poderia se arrepender da traição, que a gente vê no texto, em vez de Yeshua dizer a ele, se arrependa enquanto é tempo, Yeshua disse, o que você tem que fazer, faça logo. 7º ai. Ai daquele que pratica a falsidade e a usa para conseguir o que quer. Depois que a Kehillah virou igreja, a falsidade começou a fazer parte do círculo religioso, mais constantemente. Acompanhando a chamada história da igreja, desde o ano 30 até hoje, o que nós vemos é basicamente isso. Depois da morte dos 12 de Yeshua, a Kehillah passou a rejeitar sua ligação com as coisas judaicas e começou a modificar tudo, para se desvincularem do odioso povo que matou Salvador. Escritos nazarenos foram taxados como apócrifos, o 7º dia foi trocado pelo domingo,
Peça mudou de forma e as lideranças não judaicas introduziram vários paganismos na congregação. Tudo isso por si só já é um verdadeiro show de hipocrisia e falsidade. Os líderes desfiguraram a congregação e passaram a usá-la para atingirem seus objetivos de poder. Eles pregavam aquilo que não viviam e cobravam aquilo que não praticavam. E ainda hoje nós vemos isso. Depois que a Kehillah se transformou em igreja, ela passou a servir a vários tipos de propósito. Pastores usam sua posição de destaque na religião para se elegerem na política, outros para lavar dinheiro e outros usam para conseguirem amantes, inclusive esposa de seus próprios auxiliares. A esses Yah já deu sua sentença. Enoque 96, 24 e 25 diz: de vossas falsidades eles lembrarão e morrerão repentinamente. Mesmo que seja espiritualmente, de repente do nada eles cairão e não se levantarão novamente. Tudo isso aqui exposto até agora provém só do capítulo 96. No 97 vemos Deus se dirigindo a justos e injustos. E encontramos nesse texto a seguinte fala, Deus dizendo: novamente eu juro a vocês, pecadores, que têm sido preparados crimes para o dia de sangue que nunca cessa. Eles adorarão as pedras e ao ouro gravado, a prata e as imagens de madeira. Eles adorarão a espíritos impuros, demônios e todo ídolo nos templos, mas nenhuma ajuda será obtida por eles. Seus corações se tornarão ímpios por causa de sua loucura, e seus olhos estarão cegos com o temor de seus corações. Em seus sonhos visionários eles serão ímpios e supersticiosos, mentindo em todas as suas ações e adorando uma pedra. Eles serão completamente destruídos. Enoque 97, versos 7 e 8. Encontramos aqui nesse texto um pensamento existente dentro do texto bíblico, que a idolatria não é uma escolha consciente da pessoa. A idolatria é um castigo ao qual Deus entrega a pessoa. Você já leu a carta aos Romanos, no Pacto Novo? Como encontramos no capítulo 1 de Romanos, de tanto a pessoa rejeitar a tão óbvia existência de Deus e todo o conhecimento que vem dele, o próprio Deus entrega a pessoa a sentimentos reprováveis, uma espécie de punição. Porque o nosso Deus é assim, a gente que conhece a Bíblia, a gente sabe que o nosso Deus é assim. Se você quer distância de mim, fique distanciado para sempre. Deus sempre torna tudo mais intenso. Se você quer andar comigo, você vai andar mais intensamente ainda. Lembre que Yeshua diz no final do livro do Apocalipse que os tempos estão se cumprindo. O sujo suje-se mais ainda, e o injusto pratique mais injustiça ainda. Deus quer colocar tudo em seu devido lugar. Se você é algo diante de Deus, não seja superficialmente, seja por inteiro. Você quer ser ímpio? Seja por inteiro e receba as consequências disso. Quer ser justo? Seja por inteiro. De tanto a pessoa rejeitar as coisas de Deus, Deus retira toda e qualquer direção dele da vida da pessoa. Com isso, o espírito humano dessa pessoa fica abandonado, entre aspas, e daí vem outro tipo de presença espiritual e toma conta. E daí já sabe, toda sorte de ensinamentos estranhos começa a fazer sentido na cabeça da pessoa, e ela cai por completo. Espiritualmente falando, a idolatria é como o homossexualismo. Não é algo que a pessoa escolhe. É algo de procedência espiritual que se impõe espiritualmente na vida da pessoa que Deus entregou aos próprios erros. Isso o mundo nunca vai aceitar nem entender, mas é a sorte dos ímpios. É o que espera por cada um desses que rejeitou a Deus. E o capítulo 98, com seus 3 versículos, acaba de sacramentar o destino deles. Pois o destino deles, dos ímpios, é um só: ser destruído. E o nosso destino, nós que gostamos de andar com Deus e gostamos de estar sob o nome de Yeshua, o nosso destino final é um só: habitar com Deus e com Yeshua para sempre. Amém? No próximo estudo, capítulo 99 a 102, veremos isso de modo mais amplo, pois estará primeiramente fazendo menção ao futuro dos ímpios que estarão vivos aqui na terra durante o reinado de Mashiach, e estendendo o sentido de seu infortúnio para dentro da eternidade ruim que os espera. Até o próximo estudo.